Ei, prontos para mais um vídeo? Bom, no vídeo passado eu falei sobre como transformar hábitos ruins em hábitos bons, além de fazer uma recapitulada dos 2 primeiros vídeos sobre hábitos e prometi que iria falar sobre os meus hábitos, porque quando você escuta outra pessoa falando sobre os hábitos dela, isso pode ser que te inspire ou que faça você querer ter algum dos hábitos daquela pessoa, porque você vê que aquilo realmente faz bem. Isso pode te afetar de diversas formas e da maioria das vezes vai ser positiva. Nunca vi afetar de maneira negativa. Então, começando com o hábito que eu falei no vídeo passado, que é o hábito de beber água. Como eu falei, ainda hoje eu não consigo beber a quantidade que eu preciso, mas eu quase chego lá, mas eu não consigo beber a quantidade exata ainda. Mas o que eu faço para conseguir beber água durante o dia? Eu sempre deixo a garrafa em cima da minha escrivaninha, porque quando eu tô em casa é o local que eu mais fico, é a minha escrivaninha. Então, eu sempre deixo ela aqui, bem na minha frente, para a hora que eu bater o olho, eu já pegar ela, abrir e beber água. E também, eu descobri um hackzinho do meu próprio corpo, que isso é bom também quando você for começar a construir hábitos, é descobrir alguns hackzinhos do seu próprio corpo que fazem com que você tenha vontade de fazer aquele hábito ou que te motivem a fazer aquele hábito. Vou contar o meu para vocês conseguirem entender. O meu hackzinho é que toda vez que eu estou estudando, eu tenho vontade de beber água. Então, isso é um dos motivos também que eu passo bastante tempo estudando, porque dependendo da quantidade de horas que eu estudo, eu consigo beber de 3 a 4 garrafas dessa aqui, que é de 500 ml, fácil. Simplesmente vai. Em menos de 1 hora, dependendo, se eu estiver ali estudando, eu consigo terminar com uma dessa. Em menos de 1 hora. Então, esse foi o hackzinho que eu percebi no meu corpo. Então, eu sempre tento estar fazendo alguma coisa, principalmente se for manual ou escrevendo também. Quando eu tô mexendo no computador, não tanto. É mais quando eu tô escrevendo mesmo ou quando eu tô fazendo algo manual, que eu sinto essa vontade de beber água. Outro hábito que eu tenho é o hábito da leitura. Eu também tô construindo outro hábito relacionado à leitura. Porque, querendo ou não, eu faço 2 leituras de livros, tá? Porque eu leio praticamente o dia inteiro. Que é ver coisas no Pinterest, você tá lendo. Querendo ou não, quando você tá vendo coisas no Instagram, você tá lendo. Só que não são leituras, assim, consideradas realmente leituras, né? Vamos dizer assim. Mas leitura de livro, eu faço 2 por dia ou 3. Que aí eu faço 2 de um livro e uma de outro. Na parte da manhã e na parte da tarde, principalmente na parte da manhã, que é o que eu tô construindo, é ler um livro de estudo. Então, atualmente, eu tô lendo o livro do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro. E esse é o meu livro de estudo, que é o que eu tô utilizando para ser como um livro de estudo. Então, eu sempre tento ler antes de sair de casa, para caminhar, ou depois que eu chego da caminhada, antes de ir pra academia. Então, é sempre esse horário, assim, que eu estou criando o hábito de ler livros de estudo. É exatamente esses horários que tá sendo a minha construção. Tem dia que acaba não dando, mas é porque eu tô no início desse hábito, querendo ou não. Então, é um pouco difícil ainda, mas eu vou alinhar com a minha rotina, tudo certinho, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Que também, né, constância, disciplina, pequenas vitórias também, porque se eu ler uma página só, eu já considero como uma vitória, porque pelo menos eu li. Então, tem essa também. Não queira, que foi o que eu falei no primeiro vídeo, não queira ler 10 páginas logo na primeira vez que você tá lendo. Não, se contenta com uma. Se você conseguir ler uma página, já tá ótimo. E aí, a segunda leitura que eu faço é o que eu falei no vídeo passado, que é ler antes de dormir. Que eu largo o celular, ainda não consegui largar 1 hora antes, porque eu ainda não regulei o horário que eu vou dormir, o horário que eu acordo. Já regulei, o problema é o horário que eu vou dormir.
Então eu largo o celular um pouco antes, arrumo minha cama e assim que eu pego, sento na minha cama, né? Eu não deito, não leio deitado, eu sento pra ler. Eu pego, sento e pego um livrinho de leitura. Que atualmente eu estou lendo todo esse tempo. Não lembro quais são as autoras, mas eu tô lendo todo esse tempo. E eu leio, não tem uma quantidade de páginas assim que eu determinei. Eu só leio até ficar com sono. E a partir do momento que eu fico com sono, eu fecho o livro, tiro o óculos, apago a luz e vou dormir. E assim eu acabo dormindo muito mais rápido também. Porque o livro acabou já me deixando com sono. Então é só literalmente deitar e dormir. Mais um hábito que eu tô criando. Isso, por enquanto, são hábitos que eu tô criando. Vai ter uns aí no meio que são hábitos que eu já tenho, mas por enquanto é só hábitos que eu tô criando. Que é o de academia. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu voltei a fazer academia, porque ano passado eu tinha começado, mas aí eu parei. E esse ano a meta é voltar com tudo. É literalmente todos os dias da semana, menos sábado e domingo, porque também é necessário o dia de descanso. Mas a minha meta é ir na academia de segunda a sexta, pelo bom tempo que der pra ir, de preferência o ano todo. Eu tô no terceiro dia, mas querendo ou não, eu fui o terceiro dia, né? No dia que eu tô gravando isso, no terceiro dia que eu fui. Querendo ou não, por mais que foram somente 3 dias, já foi uma pequena vitória pra mim. Eu ter ido um dia já foi uma pequena vitória. Eu ter ido no segundo dia já foi uma pequena vitória. Eu ter ido no terceiro dia já foi uma pequena vitória. Então, esses dias eu não conto como se tipo, não, pra mim só vai valer se eu completar a semana inteira. Não! É uma pequena vitória sim, se você for pelo menos. Vamos supor que você não tá acostumado. Se você for um dia da semana na academia, é uma pequena vitória. Se na semana seguinte você conseguir mais um dia, é uma pequena vitória. Na próxima semana você pode tentar em 2. Então, todos os dias que você conseguir fazer aquele hábito são pequenas vitórias. Além daquelas metinhas que você pode separar para considerar aquilo como pequenas vitórias, você também pode fazer isso, considerar cada dia como se fosse uma pequena vitória. Então amanhã, quarto dia, vai ser mais uma pequena vitória para mim. Quinto dia, mais uma. E aí, esse quinto dia vai ser meio que uma média vitória para mim, porque eu completei uma semana inteira. Eu fui uma semana inteira. E isso vai ser uma vitória, porque eu consegui ir. Eu não faltei nenhum dia. Se semana que vem eu for todos os dias também, é mais uma média vitória, vamos dizer assim. E aí, eu vou acumulando essas médias vitórias para se tornarem realmente um hábito. Então, é isso. Também tem isso, a questão das pequenas vitórias. Não é somente você pegar, fazer as metas e a cada metinha você dizer que teve uma pequena vitória. Não. Você pode contar pequenas vitórias como dias, que é o que eu faço em relação à academia. Em estudos, sempre que, todo dia no Insta praticamente, eu posto qual que é a minha agenda do dia. Então eu posto as tarefas que eu tenho que fazer, os estudos que eu tenho no dia, os meus hábitos âncoras, que isso aí é um outro assunto. Mas no final do vídeo eu posso explicar. Mas aí eu ponho lá. E aí tem uma partezinha de estudos, que normalmente essa partezinha de estudos é o estudo de um idioma, que eu sempre privilegio estudar primeiramente um idioma. Então, de segunda a quarta eu estudo inglês e de quinta a sexta eu estudo espanhol. Então, o meu primeiro estudo do dia sempre é algum idioma. Depois, né, depois que eu já fiz esse estudo, eu posso começar a fazer minhas tarefas e decidir se eu vou fazer minhas tarefas primeiro ou se eu vou estudar o outro tema. Que aí, o outro tema depende muito do dia da semana. Então, segunda-feira, eu sempre privilegio estudar desenvolvimento pessoal. Então, vai ter um lá marcadinho que vai ser desenvolvimento pessoal que eu vou estudar naquele dia. Eu posso ter outros estudos aquele dia? Posso.
Só que aquele é meu estudo principal, é o estudo que eu realmente tenho que criar o hábito de estudar ele naquele dia. Então já teve uma semana que eu tive aulas durante a parte da noite. Então a aula era das 7 às 8, mais ou menos. E aí, além de eu ter estudado de tarde, eu também estudava de noite. Você pode ter outros estudos, mas você pode também privilegiar algum estudo específico ou alguns estudos específicos para fazer durante o dia, que é o que eu faço. Então, segunda-feira eu privilegio o desenvolvimento pessoal, de terça e quarta eu privilegio o marketing digital, de quinta eu privilegio educação financeira e de sexta eu privilegio o estudo de moda, que aí varia. Eu ainda não consegui realmente começar a fazer esse estudo, mas é algo que eu pretendo. Eu sempre estar ali no meu planner para fazer um estudo de moda. Independente do que eu vou fazer no dia, tem que ter algo relacionado. Outro hábito, mas esse eu já consegui. Eu fico muito feliz que eu consegui realmente ter esse hábito, que é o de fazer skincare. Então, eu faço tanta skincare diária, diurna no caso, tanta skincare noturna. E eu consigo fazer isso literalmente todos os dias, até finais de semana, sem quebrar o meu hábito. Quando eu percebi que eu tinha conseguido fazer isso, eu fiquei muito feliz, porque era um hábito que eu queria ter. E aí você conseguir fazer esse hábito é simplesmente incrível, literalmente, é extraordinário. Mas antes eu pegava e colocava meio que uns horários específicos para fazer, mas a partir do momento que eu comecei a ir na academia, 3 dias atrás, eu não privilegio mais fazer a skincare diurna no horário que eu fazia antes. Então, agora eu tô fazendo a skincare umas 11 horas da manhã, mas isso por conta de como está sendo a minha rotina. Se a minha rotina mudar, pode ser que ela volte pro horário que ela era, que era às 6 horas da manhã. Mas eu coloquei ela na minha rotina agora, depois que eu chego da academia. Então, isso tem me ajudado muito, isso tem me favorecido, que é o que a rotina tem que ser. A rotina tem que te servir e não você servir a rotina. Vou falar mais sobre rotina em um próximo vídeo. E a skincare noturna é sempre antes que eu vou dormir. Então, antes de dormir, assim que eu ponho o pijama, normalmente, eu pego e já faço a skincare noturna. Mas um hábito que eu consegui, eu fico muito feliz de ter conseguido, é planejar o dia seguinte no dia anterior. Ou também planejar a semana no domingo. Porque no domingo eu tô com. Esse hábito do domingo eu ainda tô começando. Mas o hábito de planejar o dia seguinte no dia anterior eu já tenho. No domingo eu só pego e arrumo no meu planner, eu escrevo no meu planner todos os hábitos âncoras e todos os hábitos e todos os estudos que eu tenho a cada dia. Então, os hábitos âncoras são os mesmos para todos os dias e o estudo, como eu falei, é diferente para cada dia. E aí, organizar o dia seguinte no dia anterior, não organizo cada dia certinho no domingo, porque depende muito se eu vou sair naquele dia e acabo sabendo só no dia anterior. Então, eu pelo menos, privilegio organizar o dia seguinte no dia anterior. Igual, hoje é quarta-feira, então de noite eu vou organizar amanhã, que será quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou organizar sexta-feira. Então, eu privilegio isso. Isso é um hábito que, pra mim, é muito bom. Acordar cedo é o último hábito que eu vou falar aqui. Que eu sou uma pessoa que, se eu acordo tarde, tipo, pra mim, 8h30, a partir de 8h30 já é tarde. A partir de 8h30 já é tarde. Então, se eu acordo tarde, eu acordo um pouco mal-humorada. Porque eu sinto que eu não aproveitei o dia. Pra mim, se eu acordar às 5h30 da manhã, 5 horas, é simplesmente perfeito. Porque eu sinto que eu realmente aproveitei o dia. Porque por mais que eu gosto da noite, eu gosto de aproveitar o dia também. E eu sou uma pessoa muito produtiva na parte da manhã. Então, se eu tenho algum projeto pra fazer, eu ponho ele pra fazer na parte da manhã.
porque eu sei que eu vou estar com mais energia pra isso. Na verdade, todos nós estamos com mais energia na parte da manhã, mas é isso, eu sempre privilegio fazer as coisas na parte da manhã do que na parte da tarde, quando eu já tô um pouco mais, até vai, mas eu tô um pouco com menos energia. Então, pra mim, acordar cedo é simplesmente a melhor coisa. E como eu estou oficialmente, no caso, terminei a escola, minhas aulas acabaram no final do ano passado. Então, eu acordava em um horário diferente, eu acordava mais cedo. E aí, agora, eu tô voltando a criar o hábito de acordar cedo, já que nas férias eu peguei e comecei a acordar 9, 10 horas da manhã. Não gostava disso, mas acabava ocorrendo, porque eu ia dormir muito tarde. E agora eu tô voltando a acordar cedo, que aí eu acordo 5 horas da manhã. Mas essa questão de acordar cedo é muito pessoal. Às vezes pode ser 6 horas da manhã cedo pra alguém, 6 horas da manhã pra mim eu já tenho que estar fazendo alguma coisa. E eu já gostava de acordar cedo. E aí eu vi um stories da Luana Carolina falando sobre acordar cedo, que era uma frase que um amigo dela tinha falado, que todas as coisas começam a acontecer a partir das 8 horas da manhã. Então tem loja que abre às 8 horas da manhã, o jornal, o Bom Dia Brasil, no caso, ainda acontece 8 horas da manhã, não tenho certeza, mas muita coisa começa a acontecer 8 horas da manhã. O mundo acorda às 8 horas da manhã, vamos dizer assim. O mundo se inicia às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, tipo, pra mim, você já tem que estar pronto. Então, o mundo começa às 8 horas da manhã, então, vou acordar às 7, porque às 8 eu vou estar pronto. Nos stories dizia que às 8 horas meio que você tem que estar acordando, mas pra mim é muito mais de às 8 horas você tem que estar pronto pro dia. Se às 8 horas que começa, então às 8 você tem que estar lá prontíssimo pra começar. Mas aí, como eu disse, eu particularmente eu prefiro acordar mais cedo, porque aí eu já vou me preparando também para as coisas do dia que vão vindo. Então, se o mundo começa às 8 horas da manhã, eu já vou me preparando durante as horas que vou passando para aproveitar todas essas novas informações, tudo isso que começa às 8 horas da manhã. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo mais vai ter outros vídeos.